Oi, amados, bom dia, queridos, preciosos, tudo bem? Como é que vocês estão? Feliz terça-feira, hoje é terça-feira, dia 26 de agosto de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia e as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Márcia, Felipe, Ana, Whitson. Amados, queridos, preciosos, que em nome de Jesus essa seja a melhor terça-feira das nossas vidas até então, até esse presente momento. Que seja uma terça-feira de amor, de alegria, de paz, de bondade, de compaixão, de misericórdia, queridos, em nome de Jesus. Sabemos que as situações vêm e nós sempre podemos aprender com elas, né, queridos? Aprender e evoluirmos a cada situação e orarmos a cada situação e deixarmos que Deus tome conta de tudo isso que está acontecendo. Estamos nas melhores mãos possíveis, nas mãos do Senhor. Bom dia, Angélica, Simone. Amém, minha querida. Obrigada, obrigada. Amados, queridos, hoje nós vamos falar sobre um versículo, nós falamos sobre esperança, falamos bastante sobre esperança na semana passada, vamos falar também sobre hoje também sobre esperança, alegria, confiança no Senhor, uma palavra de encorajamento para esse dia, para o seu coração, queridos, porque sabemos que todos os dias nós podemos dar grandes passos junto ao nosso Deus, todos os dias nós podemos aprender algo novo, todos os dias nós podemos escolher andar conforme a palavra do Senhor. Nós escolhemos, queridos, nós escolhemos todos os dias. Não, eu vou caminhar conforme a palavra do Senhor. Não, eu vou andar longe da palavra do Senhor. E nós somos daqueles que escolhemos andar conforme a palavra do Senhor. Sabemos, queridos, que vem determinadas situações e elas vêm para nos ensinar. E a gente pode aprender, evoluir com cada uma delas. E a gente pode orar mais, a gente pode buscar mais a Deus, a gente pode buscar uma resposta, uma palavra de incentivo, de encorajamento na Bíblia para tudo aquilo que passamos. Então, por isso também, não negligencie o seu tempo com Deus, o seu tempo com o Senhor. Queridos, vamos fazer a nossa oração antes, depois vamos nos aprofundar em Romanos, capítulo 15, versículo 13. Quem quiser, quem puder, pode colocar a mão no coração, vamos falar com o nosso Deus. Bom dia, Priscilinha, Micaele, Davidson, Tatiane, bom dia, queridos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por esse dia que está começando agora. Pai, obrigada porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigada por nunca nos deixar, por nunca nos abandonar. Obrigada por ser o nosso maior encorajador. Obrigada por transformar o pranto em dança, a veste de lamento em veste de alegria. Obrigada por nos segurar com a sua destra vitoriosa. Obrigada por nos ensinar tanto todos os dias. Obrigada por renovar a nossa força, a nossa fé, nos dar motivos para ficarmos de pé e seguirmos em frente, Pai, de cabeça erguida, porque sabemos que o Senhor está por nós e é por nós. Então, quem será contra nós? Obrigada, Pai, por ser aquele que não deixa um só para trás. Nós agradecemos também, Pai, por ser aquele que nunca, jamais em tempo algum solta a nossa mão e nada pode nos separar do amor do Senhor por nós. Que palavra linda, que alegria, Pai, é saber que o Senhor está conosco em todos os momentos, em todas as situações. Obrigada por ser aquele que nos perdoa completamente. O seu perdão é completo. Ele sara nossa alma, ele sara todo o nosso ser. Agradecemos, Pai, pelo seu perdão. Ajude-nos, Pai, a cada dia a sabermos o que precisamos ajustar na nossa vida, o que precisamos entrar em sintonia com o Senhor. Ajude-nos, Pai, a percebermos quando excedermos, Pai, nossas palavras e o nosso comportamento. Ajude-nos, Pai, a nos arrependermos e deixarmos para trás e mudarmos completamente a nossa vida, Pai. E não termos mais nenhum comportamento que desagrade ao Senhor, Pai. Ajude-nos a cada dia, Pai. Agradecemos também por essa página em branco chamada Hoje, por essa oportunidade maravilhosa de fazermos aquilo que é justo, correto e agradável aos seus olhos. Obrigada pelo seu amor, obrigada pelo seu favor sobre a nossa vida. Obrigada, Pai, pela sua sabedoria
E pedimos, Pai, pedimos em nome de Jesus pela sabedoria que vem do alto, pela sabedoria do Senhor. Assim como diz na sua palavra, Pai, que o Senhor dá sabedoria livremente àqueles que pedirem. E nós pedimos e clamamos por sabedoria. Pai, nesse dia, renove nossa fé, por favor, em nome de Jesus. Renove nossa alegria, nossa confiança, nosso ânimo, Pai. E nós oramos por aqueles que estão prostrados, tristes, sem esperança. Oramos para que a sua palavra chegue até eles. Oramos para que eles possam conhecer as maravilhas do seu amor. Oramos, Pai, para que eles se levantem e saibam que o Senhor faz tudo novo, de novo. E nós nos alegramos, Pai, na novidade, no novo que o Senhor faz na nossa vida, em todas as áreas. E nós somos gratos, Pai. Somos gratos pela novidade do Senhor sempre vindo sobre a nossa vida. Obrigada, Pai, por ser aquele que faz infinitamente mais e além. Obrigada por tudo e por tanto. Nós te amamos, te louvamos, te bendizemos e toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia, Fê, tudo bom, amiga, MC Gilbala, bom dia, queridos. Amados, esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos, exultemos nesse dia. Que cada respirar nosso seja para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. E esse é um desafio nosso diário, né, queridos? Porque sabemos que vem algumas situações que você fala, meu Deus do céu, e a gente às vezes pode sentir raiva, raiva de alguém, raiva de alguma situação, ou a gente pode ficar ali irado, mas a Bíblia diz que a gente deve orar sobre todas as situações, queridos. Então, o menor sinal de que estamos sentindo raiva de outra pessoa, de que estamos sentindo raiva de uma determinada situação, de que alguma coisa está tentando sair do controle, a gente deve parar, respirar, se conectar com Deus, fazer a nossa oração, ler alguma palavra, declarar alguma palavra sobre essa situação, abençoar essa pessoa, abençoar essa situação. E sabemos que assim estamos plantando sementes, queridos, que vão voltar para cada um de nós multiplicados. E lembrando sempre, né, queridos, que até aquilo que a gente não entende no momento, depois nós vamos entender. E lembrando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, quando a gente vê uma determinada situação, a gente fala, meu Deus, por que isso está acontecendo? Senhor, que a gente lembre dessa palavra, traga à memória, queridos, aquilo que te dá esperança, traga à memória as palavras, a palavra de Deus, que a gente fique sempre encharcado da palavra de Deus e lembre dessa situação. Fala, Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, mas eu creio na sua palavra, que diz que todas as coisas cooperam para o bem. Então, ainda que isso pareça, ao meu olhar, que não está sendo bom, ainda que pareça que essa situação não está sendo favorável, eu creio no seu poder e eu creio que sim, isso vai cooperar para o bem. E nós agradecemos pelo amor de Deus, nós agradecemos pelo livramento que Ele nos dá, nós agradecemos pela oportunidade de sermos seres humanos melhores, queridos, de termos mais compaixão, de termos mais misericórdia, de termos mais paciência, de termos mais clareza, de termos mais calmaria. Toda oportunidade que aparece, todo desafio que aparece, tudo que acontece ao longo do dia é uma oportunidade. Enxergue como uma oportunidade de você se aconchegar ainda mais no Senhor, de você buscar mais a Deus, porque afinal de contas, né, queridos, isso que é mais importante na nossa vida, ficar pertinho do nosso Deus soberano sobre todas as coisas. E nós vamos falar, queridos, como eu falei lá no início da live, sobre essa palavra que a gente encontra lá em Romanos, capítulo 15, versículo 13. Uma palavra de esperança para o nosso coração. Por que esperança, queridos? Porque todos os dias a gente precisa lembrar da bondade, do favor e da misericórdia de Deus. A palavra nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então, quando você escolhe caminhar pela palavra de Deus, quando você escolhe crer na palavra de Deus, nós entendemos que o choro pode durar uma noite. Você pode ter tido uma noite difícil, você pode ter tido um dia ontem difícil, você pode ter chorado à noite, chorado ontem ao longo do dia por alguma coisa que aconteceu que não saiu conforme esperado. Porém, queridos, para aqueles que creem, e você declara essa palavra sobre a sua vida, Senhor, eu acredito, o choro durou uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. A alegria da esperança,
do renovo, de que Deus faz tudo novo, que Ele transforma o pranto em dança, veste de lamento em veste de alegria, que a promessa está de pé, que Ele é aquele que não deixa um só para trás, nada pode nos separar do amor de Deus. Então a gente se alegra nessa verdade. E a gente vê esse versículo, queridos, Romanos, capítulo 15, versículo 13, mais uma vez dizendo, que nos diz o seguinte, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Espírito de Deus que habita em nós. Nós temos Deus morando, habitando dentro de nós. E que a gente cuide, né, queridos? Cuide do templo do Espírito Santo, da casa do Senhor, que somos nós, porque Ele escolheu habitar dentro de nós. Então que a gente cuide em todas as áreas, inclusive vigiando também os nossos pensamentos, vigiando o nosso comportamento, queridos. É claro, queridos, essa é uma jornada de aprendizado. Nós somos seres humanos, nós vamos falhar, nós vamos errar. Porém, quando a gente erra, quando a gente falha, que a gente volte e fale, Senhor, me perdoa, eu reconheço que eu me excedi naquele ponto, eu reconheço que eu deixei a emoção tomar conta, e reconheço que eu falei coisas que eu não deveria ter dito. Mas eu agradeço por essa oportunidade, porque através dessa oportunidade eu pude enxergar aonde que eu estava errando, falhando, onde que eu preciso me tornar um ser humano melhor. Que a cada dia eu consiga plantar sementes melhores, que a cada dia eu consiga evoluir, que a cada dia eu consiga, ainda que eu não entenda a situação, eu consiga declarar e crer com toda a minha fé que aquela situação vai cooperar para o meu bem. Agora veja que para o nosso bem, e declara, Senhor, isso vai cooperar para o meu bem, que o Deus dá esperança. Então o nosso Deus, uma das faces do amor do nosso Deus, nós estamos vendo aqui que é a esperança. E a Bíblia nos ensina a chamarmos, a trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. Muitas vezes, quando estamos atravessando situações difíceis, desafiadoras, a gente fica olhando para aquilo ali, tentando encontrar da nossa maneira, do nosso jeito, uma solução para isso que está acontecendo. Mas não é a nossa solução que vai trazer efeito, queridos, é a nossa oração e assim a ação de Deus, a estratégia de Deus. Quantas vezes quando as coisas começam, a nosso ver, a demorar para acontecer, a gente resolve dar uma ajudinha para o Senhor. Acho que está demorando muito, eu acho que eu preciso ajudar Deus aqui, eu acho que eu preciso. E aí tem velhos hábitos, velhos comportamentos que voltam à tona porque a gente não soube esperar o tempo de Deus, que é o tempo perfeito, porque a gente não conseguiu colocar nele toda a nossa esperança, porque a gente escolheu olhar para aquela situação e ficar ansioso, desesperado, aflito, deixar que a angústia tomasse conta, ao invés de olhar para Jesus e declarar a palavra dele. O convite que Deus faz é para que a gente tenha esperança nele, porque ele é o Deus da esperança. Então ele reaviva dentro de nós a esperança. Então você traz à memória aquilo que te dá esperança. Lembre-se dos versículos que te dá esperança. Lembre-se de onde você te tirou. E muitas vezes, queridos, dependendo da situação que estamos passando, enfrentando, nós precisamos contar o nosso testemunho para nós mesmos. Nós precisamos nos lembrar de onde que Deus nos tirou. Nós precisamos lembrar daquela situação que parecia ser impossível, que parecia não ter uma saída. Nós precisamos nos lembrar que ali o Senhor estava com a gente, Ele nunca nos falta, Ele nunca nos abandona. E Ele estendeu a mão, Ele tirou a gente de lá e Ele deu uma solução que parecia impossível, Ele deu uma solução perfeita, no momento perfeito, do jeito perfeito. E a gente falou para Ele, Senhor, eu sei que foi o Senhor, que louvado, exaltado e engrandecido seja sempre o Senhor, sobre todas as situações da minha vida, Senhor. E nós agradecemos. Então, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Alegria e paz, queridos, são princípios do Senhor. Todas as vezes que a gente deixar que a nossa alegria se vá, todas as vezes que a gente perceber que a nossa paz está indo, já não tenho mais a mesma paz.
eu já não tenho mais a mesma alegria. Nossa, eu lembro que eu acordava, eu ouvia a palavra de Deus, eu orava, eu colocava um louvor, eu me conectava com Deus, eu era abastecido de esperança, de alegria, de paz. E eu tô vendo que a minha alegria já não é mais a mesma. Eu tô vendo que a minha paz já não é mais a mesma. Queridos, é tempo de você colocar a sua confiança nele. Isso está mostrando quando nós estamos desconectados. Nós não sentimos mais a mesma alegria, nós não sentimos mais a mesma paz, nós não conseguimos trazer a esperança, aquilo que nos dá esperança. Então é o momento de parar, respirar, refletir, porque isso está mostrando que nós não estamos colocando a nossa confiança no Senhor. Nós estamos colocando a nossa confiança em qualquer outra coisa, menos no Deus da esperança, menos no nosso Deus, no nosso Senhor Jesus. Então, todas as vezes que a gente não coloca a esperança em Jesus, que a gente coloca a esperança em qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa, a gente deposita naquela pessoa toda a esperança, a gente deposita, seja lá onde for, toda a nossa confiança, a gente, por algum tempo, a gente vai começar a sentir essa falta de esperança, essa falta de alegria, essa falta de paz. Fala, opa, eu me apoiei em outras coisas. E eu não me apoiei no Senhor Jesus. Eu não depositei toda a minha confiança, toda a minha esperança nele. Não. Eu coloquei em alguma situação momentânea que estava muito boa, muito confortável para mim. Uma pessoa que chegou na minha vida, num dinheiro que entrou, na conta bancária, no trabalho, seja lá no que for, queridos, em alguém que está na minha vida, em alguma coisa, colocamos a nossa esperança e tiramos os olhos do nosso Senhor Jesus. A gente sabe que quem tira os olhos de Jesus afunda. Por isso que todos os dias é uma jornada, queridos, todos os dias. Nós devemos orar, devemos ouvir a palavra de Deus, nos conectar com o Senhor. Não podemos deixar que problemas ou situações momentâneas nos afastem do que é mais importante para todos nós, que é a nossa comunhão com o nosso Deus. É viver todos os dias com Ele, é viver todos os dias, entregar para Ele a nossa oração, o nosso louvor, consagrar ao Senhor o nosso dia. Então, quando a gente perceber que a alegria já não é mais a mesma, que a paz já não é mais a mesma, para, reflete, olha para dentro, para de parar tudo mesmo, querido, parou. Para onde está indo a minha alegria? Peraí, não tenho mais alegria. Cadê minha paz? Eu tô sentindo incômodo, eu tô sentindo aflição, eu tô sentindo angústia. Essa angústia tá aumentando dia após dia. Opa, para, respira fundo, tira um tempo, que é o mais importante, queridos. Tira um tempo e vai se conectar com Deus. Vai orar, vai falar, Senhor, eu não permito que circunstâncias momentâneas me afastem do Senhor. Senhor, eu não permito que circunstâncias momentâneas roubem a minha alegria de viver, roubem a minha paz. E me perdoa, porque eu sei que isso está acontecendo. Eu dei poder para que outra pessoa fizesse isso. Eu dei o poder para aquela situação. Eu dei o poder para aquela pessoa. E eu sei que eu coloquei no lugar errado. Então, hoje mesmo, Senhor, me perdoa, renuncio tudo isso. Eu entrego em suas mãos. Eu deposito tudo em suas mãos. A minha alegria, ela vem do Senhor. A minha paz, ela vem do Senhor. Eu não vou permitir que nada externo afete o que eu tenho com o Senhor. E isso, queridos, é claro, a gente sabe que acontece situações momentâneas e pontuais. E às vezes a gente se excede. Mas a partir do momento que a gente percebe que estamos excedendo, a gente deve parar, orar. E pode ter certeza, queridos, que quando você toma essa decisão de orar, de buscar ao Senhor, de entregar nas mãos dele, seja lá qual for a situação, seja lá qual for a sua situação desagradável com uma outra pessoa, que você decide abençoar essa pessoa, que você decide orar por essa pessoa, as coisas vão caminhando, as coisas vão acontecendo e você vai de novo ter alegria e paz, porque aqui claramente a Bíblia nos diz que nós temos alegria e paz quando a gente coloca a nossa confiança nele e não outra pessoa e não em nenhuma outra situação. Então, não tenho alegria, não tenho paz, parou. Deixa eu olhar para dentro, deixa eu ver o que está acontecendo. Aonde que eu ando colocando a minha confiança? Ah, realmente,
Eu andei colocando a minha confiança naquela pessoa, naquela situação. Então reflete e volta e deposita toda a sua confiança em Deus. Senhor, a minha confiança está no Senhor. Eu sei que tudo coopera para o bem. Eu sei que tem um chamado, um propósito, uma razão para que isso aconteça. O Senhor, Jesus, já me deu a paz. A paz de Jesus é nossa por direito. Ele diz, queridos, eu vos dou a minha paz. Eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Ou seja, o que Jesus nos ensina através dessa palavra, que existe uma paz que vem do mundo, mas essa paz é temporária, essa paz é uma paz momentânea. Essa paz não é a paz verdadeira, a paz profunda, que independe de circunstâncias, porque essa paz, essa só Jesus pode nos dar. É a paz permanente, é a paz de que o Senhor tem tudo sob controle, é a paz de que nós estamos depositando a nossa confiança nele. E quando nós caminhamos conforme essa palavra, tudo vai mudando ao nosso redor, queridos, porque tudo é de dentro para fora. Então a gente quer mudar, a gente quer mudança fora, mas normalmente ela está dentro de nós. É dentro de nós que nós precisamos ver. Opa, uma situação desafiadora apareceu? Que maravilha, Senhor, obrigada. É uma oportunidade de eu evoluir, uma oportunidade de ser um ser humano melhor, uma oportunidade de eu aprender algo novo, é uma oportunidade de enxergar quem é quem, é uma oportunidade de depositar toda a minha confiança no Senhor, é uma oportunidade que eu tenho de eliminar as distrações e focar novamente no Senhor. E assim nós vamos a cada momento. Então vejam que Deus da esperança os enche de toda alegria e paz por sua confiança nele. Então quando nós confiamos, porque escolhemos confiar, porque quando nós decidimos confiar completamente em Deus, nós somos cheios de alegria e paz. Então mais uma vez eu vou dizer, querido, está sem alegria e está sem paz. Está na hora de você ver onde você anda colocando a sua confiança. E ajusta rapidamente, colocando toda a sua confiança em Deus. Se conecte com Deus. Ah, mas eu orei na semana passada. Opa! Todos os dias. A oração que nós carinhosamente chamamos de Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, Ele nos ensina, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós temos a nossa porção de tudo suficiente para hoje, para esse dia, quando Deus mandava o maná no deserto, queridos, Ele mandava suficiente para aquele dia. Se as pessoas pegassem em maior quantidade, se as pessoas pegassem mais para o dia seguinte, aquilo apodrecia, porque foi feita uma porção sob medida para um dia, uma perfeita porção, uma perfeita medida para aquele dia. E quantas vezes nós estamos querendo pegar coisas dos outros dias e fica podre, começa a apodrecer, porque não é para isso, nós não fomos feitos para isso. A gente já quer pegar da semana que vem, do mês que vem, daqui a 6 meses do final do ano e tá chegando dezembro, não aconteceu, vai sofrendo por isso. Opa, isso apodrece. Nós não fomos feitos para isso. Jesus também nos diz, nos ensina, não se preocupem com o amanhã. Concentre-se no dia. Basta cada dia o que vai aparecendo mal, os desafios, seja lá o que for. Então não fique sofrendo por antecipação, queridos. Receba a sua porção do dia. Hoje, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então pode ter certeza que nós temos a nossa porção para hoje. Assim como quando a gente busca o Senhor, queridos, nós devemos orar sempre, todos os dias, porque Deus é a fonte inesgotável de todas as coisas. Começa a ficar irritado, começa a entrar, tá vendo ali que tem alguma coisa desconectada, para tudo, queridos, para tudo e vai orar. E pode ter certeza que você vai se sentir muito melhor. Não vai buscar em outra coisa, em outra situação, como uma válvula de escape. Eu vou fazer isso aqui para me sentir melhor. Vai orar, queridos, vai orar. A oração é a melhor resposta para absolutamente tudo na nossa vida, inclusive para nos conectarmos com o nosso Deus e a gente receber essa palavra no nosso coração. Romanos capítulo 15, versículo 13, que o Deus da esperança
os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então veja que o Deus da esperança, o nosso Deus, vai nos encher de alegria e paz, porque nós temos confiança nele. E através dessa confiança que nós temos nele, nós também transbordamos de esperança pelo poder do Espírito Santo, do Espírito de Deus que habita em nós. Então veja que tudo tem a nossa contribuição, a nossa ação. Nós agimos, nós entramos em ação, queridos. Então nós devemos aqui, com essa palavra do dia, com esse aprendizado do dia, colocar toda a nossa confiança nele. E assim o Deus da esperança vai nos encher de toda a alegria e paz. E nós também podemos transbordar de esperança. Nós podemos trazer uma palavra de esperança quando alguém se aproxima, quando tem com alguma dificuldade, quando alguém está passando por uma situação desafiadora. Nós podemos entregar uma palavra de encorajamento, uma palavra de esperança, uma palavra de fé para essa pessoa. Nós podemos contar o nosso testemunho, nós podemos entregar um versículo, nós podemos mandar um áudio com uma oração, nós podemos enviar um salmo através de um áudio para a vida dessa pessoa, nós podemos orar em comunhão, nós podemos tantas coisas, queridos, que muitas vezes a gente está olhando para o próprio umbigo, muitas vezes a gente está olhando só para as nossas situações e a gente não consegue enxergar a dor do outro, e a gente não consegue estender a mão para o outro, queridos. Então que a gente pare e tenha mais esse olhar amoroso para que a gente possa transbordar de esperança também na vida das outras pessoas, tendo sempre um fruto saboroso, porque o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então nós temos a nossa porção para esse dia. Então cada vez que alguém vem com alguma situação e você ouve, você vê que a gente tem um fruto saboroso para entregar para ela, uma palavra de encorajamento, uma palavra de força, uma palavra de fé para essa pessoa. E muitas vezes, queridos, tudo o que a gente precisa é uma palavra, queridos, porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia e ela vai para o alvo. Deus lança e essa palavra vai alcançar o propósito com a qual Deus enviou essa palavra. E muitas vezes a gente nem conhece alguns versículos, a gente não está nem lembrando de alguns versículos, é uma palavra que a gente recebe que muda toda a nossa vida, quebra aquilo dentro de nós, aquela falta de fé, aquela desesperança, aquela situação de tristeza, a gente estava ali rolando naquilo ali, a gente recebe aquela palavra e os nossos olhos são abertos, os nossos olhos espirituais, os nossos olhos da fé, a gente fala, Senhor, realmente, eu estava colocando a minha esperança em qualquer outra coisa, eu estava depositando a minha confiança em qualquer outra coisa e eu estava desconectada do Senhor, mas hoje eu escolho me conectar novamente com o Senhor, em águas profundas, não quero nada superficial, no meu relacionamento com o Senhor, meu doce amor amado Jesus Cristo, eu quero águas profundas, eu quero profundidade no nosso relacionamento e eu vou escolher colocar toda a minha confiança no Senhor, porque sei que assim e só assim eu vou ser cheia de alegria e de paz, que independe do que está do lado de fora, independe das circunstâncias, porque eu escolho confiar nele e assim eu sou cheia de alegria e paz, da paz que vem de Jesus, da paz que não é a paz do mundo, é a paz que já é nossa por direito, a paz que ele já disse que é nossa, a paz que ele já disse que nos deu. E a gente muitas vezes não acessa porque não sabe, assim como está escrito na Bíblia também, Deus dizendo, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então não conhece a palavra, não conhece as promessas de Deus e acaba perecendo, acaba padecendo porque não conhece. Mas Deus nos chama, o convite de Deus é para que a gente vá buscar informação, vá buscar conhecimento, que a gente ore, peça para o Espírito Santo de Deus nos ensinar todas as coisas assim como está escrito. Fala, Senhor, eu não quero ser o sabichão, não quero ser a sabichona, aquela que sabe tudo, que acha que é melhor que todo mundo, que conhece absolutamente não tudo. Senhor, eu tenho tanto para aprender. E eu te peço, Senhor, para que o Senhor me guie a toda a verdade, para que o Senhor me ensine todos os dias, para que o Senhor me ensine tudo que eu preciso aprender. Eu quero buscar esse conhecimento, eu quero aprender mais, sempre tem algo a mais, queridos. Por mais que a gente pense que tem alguma coisa que a gente faz bem na nossa vida, pode ter certeza que sempre tem a mais, sempre tem um próximo passo, sempre tem um próximo nível sobre absolutamente tudo na nossa vida
especialmente quando estamos falando do nosso relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre tem mais, sempre tem mais. Então busque a palavra, medite, queridos, nesse versículo tão poderoso que nos ensina tanto. Um versículo muda a nossa vida, queridos. Um versículo transforma toda a nossa vida. Romanos capítulo 15, versículo 13. Deposite toda a sua confiança nele. Não tem paz, não tem alegria. Tá vendo a sua alegria indo embora, a galope. Tá vendo a paz indo embora. Tá consumido pela angústia, pela tristeza, pela amargura, pela infelicidade, pela ansiedade. Opa, o que eu ando pensando? Por que eu tô sentindo isso? Onde é que verdadeiramente eu tô colocando a minha confiança? De verdade, aquele sincerão. Você com você mesmo, você com o Senhor. Aonde? Falou, opa, deixa eu ajustar, deixa eu voltar. Fui, mas agora eu voltei. Voltei para não sair mais, voltei para me conectar com Deus, voltei para ser cheio de alegria, de paz, pelo Deus da esperança, que renova a minha força todos os dias. Queridos, amados, preciosos, essa foi e será a nossa palavra do dia. Que o Deus da esperança te encha de toda alegria e paz pela sua confiança nele. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre essa casa e sobre a sua família. Em nome de Jesus, muito obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora aqui no Instagram, ao vivo. Vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube. Muito obrigada também. Se conecte com Deus, queridos. Não negligencie o seu tempo com o Senhor. E vamos declarar mais uma vez o Salmo, a gente fala todos os dias, né, queridos? O Salmo 118, versículo 24. Esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos e exultemos nesse dia. Esse dia é o que temos. O hoje é o que nós temos. O ontem já foi, o amanhã ainda está por vir. Então nós temos a nossa porção exata para hoje, para esse dia. E pode ter certeza que você, quando toma essa decisão, à noite você vai olhar e vai falar: meu Deus, quantas coisas novas eu aprendi hoje, como eu pude me conectar com o Senhor, como eu tive a oportunidade de ser um ser humano melhor, como eu tive a oportunidade, naquele momento de raiva, fazer uma oração e ter de novo a paz, ter momento novamente de calmaria. Senhor, muito obrigada. E agradeça por tudo, Senhor, queridos, amados, em tudo dai graças, assim como está escrito, tá bom? Agora sim, queridos, um beijo no coração de todos vocês. Vocês estão todos uma terça-feira abençoada. E nos vemos amanhã, quarta-feira, aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Um beijo no coração de todos vocês. Oi, doutora amada, querida, Selma, Márcia, Ana, Rita, Angélica, Neuza, Ana... Amém. Obrigada, minha querida Wanda, de Hilton, Débora, Jorge, Beatriz, Rodrigo, Maurícia, Russaraiva, Débora, Dona Neide. Deixa eu abençoe sempre, minha querida. Obrigada. Rogéria, MC Gilbalo, Israel. Amém, queridos. Ana Paula, Marília, Alice, Wellerson, Lipe, Rafa. Obrigada, Ana, por colocar o versículo. Joelma, querida, Marcinha, Daniel, Thaís, Marcolina, amigo, mais uma vez parabéns, Deus te abençoe, que esse novo ciclo venha ainda mais abençoado, cheio de alegria e favor de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Macaele, Andréia, Daniel, André, Juliane, Jussara... E todos vocês, queridos, Felipe, que estiveram aqui, um beijo no coração e até amanhã, em nome de Jesus.